O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Como o Pai me enviou, assim também como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes em meu nome ao Pai, Ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Nos sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs. Belíssimas leituras que nós ouvimos nessa palavra de Deus. Jesus define para nós, meus caros irmãos e irmãs, de uma forma muito profunda, o amor. Ele define para nós, meus caros irmãos e irmãs, nos mostrando que para viver esse amor, nós precisamos aí de posturas, de atitudes que são muito concretas, muito verdadeiras, muito definitivas em nossas vidas. Nós estamos nessa caminhada aí, 6º domingo do tempo da Páscoa. Parece que outro dia mesmo nós celebramos o dia da Páscoa, né? Já estamos aí no 6º domingo, uma caminhada belíssima que fizemos até esse ponto. E começamos aí nas primeiras semanas, refletindo sobre o estar na presença de Cristo ressuscitado. Depois, essas 3 primeiras semanas, depois Jesus se apresentou para nós como pastor das ovelhas, nos convidou, nos motivou a aprender a reconhecer a sua voz. Eu dizia, como reconhecer a voz de Jesus no mundo que estão tantas vozes, tanto barulho, tantos direcionamentos, tantas motivações. A necessidade de nos familiarizar sempre com seus ensinamentos para aprender a reconhecer de fato o que é caminho que Jesus nos aponta. Depois, semana passada, começou para nós a reflexão da videira. Eu sou a videira, vós os ramos. E a palavra que foi muitas vezes repetida, permanecei no meu amor. Aí na comparação, dizíamos, né, como é necessário estarmos ligados ao tronco, a Jesus, à igreja. E a conclusão desta ligação são os frutos que nós podemos apresentar para Deus. Esse evangelho de hoje é sequência, exatamente sequência. E retoma essa mesma reflexão para concluir hoje. A tônica da liturgia desse final de semana nos dá aqui também na carta de João, na segunda leitura. Amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama, nasceu de Deus, conhece a Deus. Todo aquele que ama, nasceu de Deus, conhece a Deus. Como reconhecer, então, meus caros irmãos e irmãs, a voz
de Jesus como pastor que nos conduz. Como reconhecer, meus caros irmãos e irmãs, diante de um mundo confuso, o que é de Deus? Jesus responde para nós. E a leitura coloca justamente nessa dimensão. Quem ama, nasceu de Deus. É de Deus, porque Deus é amor. Como eu disse, Jesus retoma para nós, nesse evangelho, a ideia que ele trabalhou semana passada. O mesmo evangelho para nós. Interessante que nesse contexto do capítulo 15 do evangelho de João, ele retoma um pouquinho antes, ali na última ceia, naquele contexto, ele fala desse amor. Ele fala como um mandamento novo. Hoje, na sequência, voltando ao mesmo assunto, ele nem fala mais de mandamento novo, ele fala: amai-vos, como eu vos amei. E interessante que ele define para nós, concretamente, o que é esse amor. Sim, porque o amor, a palavra, o sentimento, às vezes no mundo é tão batido, né? É tão falado, tão declarado, tão demonstrado. Mas o que é o amor na perspectiva do amor de Deus? Jesus responde para nós ali, ó. Aquele que ninguém tem tanto amor quanto aquele que é capaz de dar a vida. Ou seja, o amor que Jesus nos diz, o amor que nos leva e que nos mostra, que nos leva a Deus e que mostra para nós a sua face, é o amor que nós podemos nos doar, nos entregar. Interessante que semana passada, falando dos frutos, eu dizia justamente isso, né? Olha, o que é um fruto de Deus? Ou um fruto produzido na videira quando nós estamos ligados a Deus? Eu dizia assim, olha, o fruto é aquilo que nós conseguimos fazer de coisas boas. Você se lembra disso? E eu dizia assim, o fazer coisas boas, não para a gente. Sim, fazer coisas boas para a gente é uma coisa boa para a gente. Mas é muito além desse fazer para nós. Nessa dimensão de doação, Jesus retomando esse assunto, ele fala, é aquele que é capaz de se doar. É aquele que é capaz de se dar. Isso significa amar como eu vos amei, porque ele se doou, ele se entregou e morreu na cruz por amor a nós. Fazer para nós e fazer para Deus. Nós fazemos muitas coisas, meus caros irmãos e irmãs. Por exemplo, a gente sai para trabalhar, aí você trabalha aí um mês inteiro, né? Chega um determinado momento, você recebe os frutos do seu trabalho, o seu salário, a sua remuneração, seu fruto. Bom, aí eu pago as minhas contas, eu acerto aqui, acerto ali. O que significa, meus caros irmãos e irmãs? Numa perspectiva do fruto ser para Deus, é a maneira como que eu encaminho. De repente, eu me comprometo com Deus, me torno dizimista, buscando devolver para Deus os frutos que eu recebo. Eu não me contento só em acertar a minha vida, eu tenho uma dimensão de caridade. Dar de comer a que tem fome, porque eu tive fome e me desses de comer. Aí eu consigo, meus caros irmãos e irmãs, me organizar de uma tal maneira para ser uma pessoa caridosa. Isso concretamente são os frutos. Isso concretamente é aprender a me doar, aprender a me colocar, meus caros irmãos e irmãs, nessa perspectiva profunda do amor de Deus. Mas os frutos também, eles estão presentes em minha vida, meus caros irmãos e irmãs, quando eu concretamente consigo ir em direção ao outro. Eu consigo ter uma palavra de incentivo para aquele que precisa. Eu consigo, de uma certa maneira, ter a sensibilidade para reconhecer
uma situação em que eu sou chamado a motivar, a incentivar, a me colocar a serviço, a concretamente ajudar aquele que necessita. Reconhecer a dimensão do amor de Deus e reconhecer que assim nós permanecemos no seu amor. Às vezes as pessoas têm dificuldade para ouvir assim, né? Às vezes as pessoas têm uma certa resistência, elas preferem enxergar o amor de Deus, às vezes numa dimensão pessoal, que não leva a nenhum comprometimento com atitudes concretas em direção ao outro. Tem gente até que nem gosta que se fale dessa maneira. Mas a palavra de Deus, digamos, na toda a intensidade, com toda a força, nos leva a refletir o amor de Deus. E é interessante que nessa mesma linha, nesse mesmo evangelho, Jesus vincula tudo isso à alegria. Ele fala justamente da felicidade de ser de Deus, de se doar a Deus, de mostrar, na verdade, a presença do amor de Deus em nós. Concretamente, nesse trecho do Evangelho, ele fala justamente isso, olha, que nós, na verdade, chamados por Deus, que Deus possa estar em nós, e a presença de Deus em nós possa ser uma verdadeira alegria. A minha alegria esteja em vós, nos fala Jesus, e a vossa alegria seja plena. Nós só conseguiremos, meus caros irmãos e irmãs, dar o verdadeiro sentido para as nossas vidas, quando nos descobrirmos ligados profundamente a Deus no seu amor. E quando descobrirmos esse amor, meus caros irmãos e irmãs, deixar-nos de uma certa maneira de nos levar por esse amor, até de uma forma que ele seja pleno em nossas vidas. É assim, que Jesus nos ensina o verdadeiro sentido, a alegria para a nossa existência. Completando as mensagens, aí também a primeira leitura traz uma reflexão na caminhada do povo cristão, nos primeiros tempos. Às vezes a gente fala assim, poxa vida, mas como assim? Agora estou percebendo que Deus não faz distinção entre pessoas, os pagãos também partilham. Algumas coisas hoje é muito tranquilo, mas grandes passos foram necessários ser dados pelos primeiros cristãos, oriundos do judaísmo, de repente não judeus começam a participar da mesma messe. Como trabalhar isso no coração? Às vezes a gente tem muita dificuldade de lidar com o diferente, de lidar com aquele que pensa diferente de nós, de lidar com aquele que age de uma maneira diferente de nós. É o amor de Deus que abarca tudo. É o amor de Deus que nos dá sentido a tudo. Então que nós possamos nos reconhecer nesse amor, porque quem ama, diz ali a leitura, é de Deus. Quem ama reconhece a Deus. E através, meus caros irmãos e irmãs, desse mesmo reconhecimento, Deus nos dignifica e dá sentido para o nosso existir. Nós continuamos a missa no folheto, primeiramente.